Você sabia que os filmes possuem a capacidade de nos gerar reflexão? Sim, eu sei, eu já disse isso muitas vezes por aqui. Mas acontece que até mesmo os filmes de terror, eles têm essa capacidade de nos levar à reflexão e a pensar sobre o mundo à nossa volta. E eu não estou falando sobre regras de sobrevivência, apesar de ser útil. Mas eu estou falando de conteúdo filosófico mesmo. E, sinceramente, Pânico é um prato cheio para isso. Essa semana, no dia 26 de fevereiro, estreia nos cinemas do Brasil e também de vários lugares do mundo o sétimo filme da franquia Pânico, que esse ano comemora 30 anos desde a sua estreia original. E sinceramente, para mim, que sou um grande fã da franquia, eu considero que Pânico, assim como diversos outros filmes de terror, eles possuem a capacidade de nos levar à reflexão filosófica. Nesse caso, o Pânico, em quase todos os filmes, a gente consegue tirar alguma reflexão sobre algum acontecimento. E atenção, eu vou tentar não dar nenhum spoiler, porque apesar do filme já ter cerca de 30 anos de existência, algumas pessoas ainda não assistiram. Então, se eu for dar algum spoiler, eu vou avisar antes. Quando a gente ouve o argumento dos assassinos no primeiro filme, por exemplo, eles vão dizer que a cultura do entretenimento gera e torna as pessoas mais violentas. Inclusive o argumento de que os filmes de terror não criam assassinos, mas tornam os psicopatas, na verdade, mais criativos. Porém, quando a gente chega nos dias atuais, na nossa contemporaneidade, nos dias atuais, essa pergunta ela parece ainda gerar uma certa reflexão. Seriam os jogos, ou, por exemplo, os filmes de terror, ou diversos outros filmes, capazes de influenciar alguém a tomar uma atitude violenta? Bom, isso tem muito a ver com a questão do próprio livre-arbítrio da pessoa e também das escolhas éticas que ela vai fazer ao longo da sua existência. Além da própria responsabilidade de como essas mídias vão influenciar na vida do indivíduo. E para mim é espetacular, por exemplo, você assistir Pânico 3, que foi lançado nos anos 2000, e perceber como o assassino ele consegue adiantar e, de certa forma, prever algumas tecnologias que teríamos hoje em dia. Como, por exemplo, o assassino utiliza um dispositivo que imita a voz das vítimas, por exemplo. Então, quando a gente vem para a nossa realidade na atualidade, a gente percebe como a inteligência artificial ela é capaz de montar fotos, deepfakes, vídeos, e tudo isso abala a nossa noção de tanto de realidade quanto de autenticidade. E filosoficamente, isso nos faz questionar o que é a realidade, se o que estamos vivendo é uma simulação ou se aquilo que nós escutamos, aquilo que nós vemos, continua sendo real ou se torna uma simulação. Porque a cada dia que passa, essas tecnologias elas se aprimoram mais. Então, os vídeos que a gente vê, a gente pode se perguntar se aquilo é real ou não, se aquilo foi feito com inteligência artificial ou não. E vai por mim, isso daí é um baita medo contemporâneo. Então, na minha opinião, o filme ele acaba explorando esse medo da nossa realidade, mesmo sendo gravado nos anos 2000. Mas para mim, nada supera a revelação do assassino do Pânico 4 e a sua motivação. Porque nós temos os primeiros Ghostfaces,
da era da internet, cronicamente online. E olha que na época em que o filme foi gravado, a gente ainda não tinha as redes sociais com os influenciadores digitais como hoje em dia. E também as pessoas não tinham ainda tanto o costume de gravar vlogs, ou de gravar sobre a sua vida e passar o dia inteiro com o celular. Então, era já uma vida na internet, mas ainda era uma vida muito regular, muito bem utilizada. Então, o motivo do Ghostface de Pânico 4 não se trata de uma vingança ou de um trauma, mas é algo que a gente costuma ver na internet hoje em dia, que é a fama. E isso representa a obsessão da nossa cultura por viralizar e se tornar famoso na internet. Além da cultura da celebridade instantânea e os 15 minutos de fama, a ideia de que ser uma vítima dá status e a especularização da tragédia. O próprio assassino diz isso. Eu não preciso de amigos, eu preciso de fãs. Se por volta de 2010 e 2011 isso já acontecia, agora pense comigo no ano de 2026. Mas com todo esse assunto de ser famoso na internet e como a nossa vida ela acaba se tornando pública e a gente não tem mais o controle sobre isso, vem uma outra ideia que também é filosófica, como por exemplo a ideia da vigilância. Em quase todas as esquinas de rua das cidades existe uma câmera. Em quase todas as casas existe uma câmera. Nos nossos celulares existem mais de uma câmera. Mas será que nós nos sentimos de fato seguros? Será que a ideia de estarmos cronicamente online nos torna melhores? Isso, na verdade, só gera a sensação de que estamos sempre sendo observados. Então, por mais que a gente viva na internet, por mais que a gente exponha a nossa vida e a torne pública, ainda que nós pensamos nos sentir livres e de fato, será que nós escolhemos, será que nós tomamos ainda as nossas próprias decisões ou deixamos que alguém tome as decisões por nós? Todos esses temas eles são explorados e abordados no filme. O Pânico ele é muito sagaz por conter uma metalinguagem muito atual, apesar do o primeiro filme ter 30 anos, mas ele ainda consegue comunicar, ele ainda consegue te transmitir uma mensagem, e isso é muito mais do que importante. É exatamente isso que torna um filme tão atemporal e, na minha opinião, um clássico. Eu sei que muitas pessoas não gostam de filmes de terror e eu entendo e compreendo isso. Então, para mim, o Pânico ele não é somente um filme de terror, mas ele é um pouco do retrato da nossa sociedade, ele é um pouco do retrato daquilo que nós vemos principalmente na mídia. Ainda assim, eu indicaria o Pânico pelo fato de que ele é um bom filme. Então, o Pânico ele tem muito ainda a falar e a conversar com a gente. Bom, e com isso eu encerro esse vídeo, mas por último eu também faço aquela pergunta famosa do filme. Qual o seu filme de terror favorito?